E aí, galera? Então, sejam bem-vindos ao 7º dia do nosso CGM Experiment. E, bom, tem muita informação já acumulada aqui. Eu espero que você tenha visto todos os outros vídeos, desde o primeiro vídeo de unboxing até as primeiras impressões a respeito do aparelho e agora com todas essas experiências que a gente está fazendo. Bom, eu queria falar sobre duas coisas antes da gente começar com o relatório do dia, tá? A primeira coisa que eu queria falar é em relação a uma coisa que eu percebi que acontece comigo. Eu percebi que o café, mesmo sem açúcar, ele dá um pequeno start na minha glicemia. Eu percebo que eu acordo com a glicemia sempre entre 80, perto de 90 e indo até 95 por aí. Essa é a minha glicemia em jejum normal, entre 85 e 95, vamos dizer assim. Mas toda vida que eu tomo a minha xícara de café, na segunda xícara a glicemia está 102, 103, 104, 105, né? Então eu percebi isso em relação a mim. Vou pesquisar um pouco mais para saber exatamente por que isso acontece, né? Mas é uma coisa que a gente já tem que ficar ligado. Imagina quem toma café com açúcar, né? Muito bem, a outra coisa que eu queria falar, antes da gente começar a falar sobre o relatório do dia, é em relação ao álcool, né? O álcool tem sido uma peça fundamental dentro aqui do nosso teste e a gente observou, primeiro, que a cerveja dá um pico enorme de glicemia, justamente por conta do teor de carboidrato que ela possui, carboidrato refinado, no caso, né? E a bebida mais alcoólica, no caso eu experimentei o vinho, ela deu uma queda na glicemia, porque o excesso de álcool inibe a gliconeogênese, como eu expliquei no vídeo anterior. Então, o que acontece, outra coisa que deve ficar bem claro, né, e você vai poder ver isso com mais detalhes no meu vídeo sobre os efeitos do álcool sobre o corpo, mas já está disponível no IGTV, tá? Já faz algum tempo. Mas o que acontece é que o corpo, ele meio que desliga o metabolismo do carboidrato e passa a cuidar do álcool como uma prioridade para se livrar desse álcool, né? Porque o álcool, além de ser uma toxina, ele também é uma fonte de combustível. E é uma fonte de combustível que o corpo não consegue estocar. Então, para o corpo, é muito mais inteligente ele guardar o carboidrato, tanto na forma de glicogênio quanto transformar esse carboidrato em gordura, do que ele desperdiçar o álcool. Então, o que é que ele faz? Ele dá prioridade para o metabolismo do álcool e só depois é que ele vai começar a metabolização dos carboidratos. Então, se você está bebendo uma bebida como a cerveja, por exemplo, né, que já tem carboidrato na sua constituição, o que é que o corpo vai fazer? O carboidrato da cerveja ele vai guardar e vai metabolizar o álcool. Se você está bebendo uma bebida que não tem carboidrato, como é o caso, por exemplo, da cachaça ou do vinho, o que é que ele vai fazer? Vai metabolizar o álcool e o carboidrato do tira-gosto vai ser guardado. A gordura do tira-gosto vai ser guardada. Então fica ligado, quando for beber, preferencialmente não beba, né? Mas se for beber, tome muito cuidado com isso. Uma caipirinha com açúcar é a mesma coisa, certo? Ele vai dar prioridade para o álcool da cachaça e o açúcar vai ser totalmente guardado. Então fica ligado com relação a isso aí. Então, vamos começar então o relatório do dia, né? Já que nós falamos um pouquinho da glicemia gerada com o café, dá um pouquinho de hiperglicemia. Hoje eu não treinei, né? Hoje envolvido com o trabalho da faculdade e tudo mais, e à tarde eu tinha um compromisso com clientes, então não deu para treinar. Então o que foi que eu fiz? Comi no café da manhã uma gororoba, que vocês estão vendo aí, chamada mingau de aveia. Assim, sabor nenhum, apenas leite integral, 2 colheres de sopa de leite integral, 3 colheres de sopa de aveia. Tá? Vocês estão vendo aí a tabela nutricional da aveia, tá certo? E aí, assim, todo mundo fala que a aveia é um super alimento e que é uma fonte saudável de carboidrato e que não dá pico glicêmico, que tem bastante fibra e blá, 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 blá. Bom, a gente sabe, número 1, que a aveia é um grão, que a aveia tem a avenina, que é uma proteína muito parecida com o glúten, que pode dar problema, e ainda tem essa questão de fibra e carboidrato, que se vocês observarem o pico glicêmico, e agora eu vou mostrar para vocês exatamente essa questão, vocês estão vendo aí embaixo o pico glicêmico gerado pela aveia, hoje pela manhã, no café da manhã, e em cima o pico glicêmico gerado pelo pão que eu comi no sábado. O pão que eu comi puro, sem absolutamente nada, no mesmo horário, em jejum, sem nenhuma diferença.
Então observe, a aveia gerou um pico muito parecido, não só parecido em termos de amplitude, mas parecido em termos de duração. A aveia foi consumida com leite, que tem proteína e tem gordura, porque foi leite integral, então o pico dela teve uma certa redução por conta desses fatores, e mesmo assim eu tive um pico realmente significativo. Então, já vamos logo cortar esse outro paradigma. Essa história de dizer que a aveia é um alimento saudável, porque não dá pico de glicemia, qualquer pessoa pode usar, diabético pode usar, balela. No meu caso, pelo menos, a aveia não é uma boa, porque te dá um pico glicêmico que realmente pode ocasionar problemas para pessoas que têm uma sensibilidade maior aos carboidratos. Fui almoçar com a Gabi, né, e os pais dela estão por aqui e tal, então foi um almoço assim bem surtido, eu comi uma salada carnívora, né, mas antes do almoço eu tomei 2 cervejas, então vocês vão observar que há uma pequena elevação de glicemia nas 2 cervejas, mas vocês observam que o fato de eu ter tomado as 2 cervejas teve elevação, porque foi já distante da refeição. Depois eu comi o almoço, né, que foi muita carne, muita gordura e muita proteína, e isso fez com que o pico realmente baixasse. E aqui que está o ponto mais interessante. Eu comi chocolate 60% no final como sobremesa e uns docinhos. Lembra que eu comi uns docinhos ontem? Eu comi os docinhos anteontem, na realidade. Eu comi os docinhos hoje também. E aí o que aconteceu? Os docinhos que eu comi hoje não tiveram pico glicêmico. Por quê? Porque eu comi após a ingestão das proteínas e das gorduras. Ou seja, as proteínas e gorduras deram uma segurada no pico glicêmico. Mais uma vez, isso não significa que eu não absorvi o carboidrato desses docinhos. Isso só significa que esse carboidrato não entrou de forma muito acentuada, muito rápida na circulação por conta da proteína e da gordura que eu comi antes. Bom, então depois que eu cheguei da casa da Gabi, fiquei aqui intertido com o trabalho, não fiz nenhuma refeição, só bebi água. Fizemos a live, né, com a Camille Pá, foi super legal. E aí terminei, eu fui jantar. Quando eu olhei, não tinha nada de descongelado. E aí, a gente recorre pro ovo, né? Então eu comi 5 ovos, esse pedaço de queijo que vocês estão vendo aí. E de sobremesa peguei o resto do terrine de queijo que a Gabi tinha feito, e coloquei um pouco da geleia de pimenta dela, né? E finalizei com a minha sobremesa tradicional, que eu gosto muito, né? E, lógico, uma baixa ingestão de carboidrato, não houve nenhum aumento na glicemia. Então, isso aí encerra o nosso 7º dia do DCGM Experiment. Se você acha interessante, tem alguma ideia, de repente, algum experimento que você queira ver, algum alimento que você tenha curiosidade, sugere aí pra gente. Eu vou finalizar essa semana numa fase um pouco mais suja, né? E a partir da próxima semana eu vou entrar numa fase um pouco mais limpa, fazendo sempre experimentações pela manhã, tá? Com frutas, mel e outras coisas mais, e fazendo o restante do dia de dieta carnívora para não prejudicar tanto o meu físico, porque, como vocês já perceberam, eu tenho uma tendência natural, uma sensibilidade natural ao carboidrato, então não quero mexer muito com isso não, tá? Depois que eu me descobri na dieta carnívora, qualquer experimentação tem que ser feita muito sob controle. Obrigado pela atenção, a gente se vê no 8º dia.